Olá pessoal, Tato Nogueira do canal Arte Contato chegando com mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje a gente vai trabalhar a papietagem sobre essa peça em específico. Essa peça é uma peça de criação minha, eu criei ela e eu quero reproduzir várias peças com esse formato. Aqui nós temos um molde pronto e eu vou ensinar como que a gente começa a fazer a papietagem. Então eu já convido, gosta desse assunto, gosta de artesanato, a gente está sempre por aqui com um trabalho novo para vocês a respeito dessa técnica muito bacana que desafia você a criar peças incríveis e exclusivas aí para vender, para decorar sua casa, presentear, enfim. Gosta desse assunto? Sejam bem-vindos. Se gostou do conteúdo, deixe seu like e, claro, se inscreva no canal. Venham fazer parte aqui do nosso grupinho que é muito criativo e que está sempre trazendo coisas incríveis aí para vocês. Beleza? Muito obrigado e vamos para o vídeo. Então, antes da gente começar, eu vou separar uns pedaços de fita crepe. E vou trazer plástico filme. Esse plástico filme eu vou envolver toda a peça com ele. Vejam que aqui ó, eu tenho duas bases da peça para trabalhar. Aqui o ombrinho, né, que forma o pescoço, e a base da peça por si, que ela acaba afunilando para baixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse papel em dois. Uma camada mais fina para colocar aqui, ó, certo? E vou contornar toda a peça. Antes da gente dividir, eu vou ajustar esse plástico. E vou cortar excesso. Aí eu dobro essa parte para dentro. E assim a gente tem o formato original da peça, no pontinho para trabalhar. Aí aqui, ó, para a gente fidelizar o formato, eu vou colocar pedaços de fita crepe. Aqui. Feito isso, a gente vai precisar de cola escolar. Aqui, ó, cola escolar, não PVA, tá bom? Coloco nesse potinho para facilitar a aplicação. E aqui, ó, eu tenho pedaços de jornal cortado anteriormente. E esse jornal eu vou dar uma amassada nele. Essa amassada, para que serve? É para a gente quebrar a resistência do jornal e deixar ele mais flex. E assim a aplicação da técnica fica mais precisa, vamos dizer assim. Vou trazer um pratinho aqui, ó, para servir de base giratória, para a gente evitar ficar tendo contato com a peça. E assim a gente vai iniciar a aplicação das camadas. Respeitando, pessoal, essa ordem aqui, ó, em pedaços, por exemplo, nessa parte do pescocinho, eu vou trabalhar pedaços menores, e aqui, ó, à medida que tem essa curvinha aqui, ó, que faz a silhueta da peça, eu vou trabalhar com pedaços menores, tá bom? Evitar pedaços grandes para a gente ter uma cópia fiel da peça.
terminado aqui, eu vou trocar a minha base. Vou colocar uma base que sustente a minha peça deitada. E vamos seguir colando. Aqui embaixo tem um pequeno percalço. Aqui, ó, o plástico está fugindo da peça. O que é que eu vou fazer? Eu vou amarrar aqui, ó, com um pedacinho de fita. A gente vai amarrar aqui, ó, para fugir desse probleminha. Beleza? Prontinho. Onde houver esses pontinhos, aqui ó, mínimos, sem papel, feche, coloque papel, ok? Para finalizar a camada, porque essa primeira fase ela tem que ficar completinha de papel, para não trazer problema na aplicação da segunda camada. Vou trazer a minha peça para o formato original. Vou dar aquela conferida para ver se tem algum espacinho vazio. Tem um aqui, ó. Chego, coloco um pedaço de jornal para corrigir. Aí a gente vai dando aquela repassadinha de cola onde tiver possibilidade de soltar. E é isso, pessoal. Essas são as fases, né, da papietagem. Aqui a gente colocou uma primeira camada. Então, qual que é o procedimento? A gente vai colocar uma sequência de 5 camadas para esse tamanho de peça. 5 não, 6 camadas para esse tamanho de peça, tá bom? Respeitando as seguintes regras. A gente só coloca a próxima camada quando essa camada estiver completamente seca, a exemplo disso aqui, ó. Tá vendo? Bem sequinho. Tá sequinho, a gente vai colocar a próxima camada, tá bom? Então eu vou seguir aqui, ó, colocando as camadas seguintes. Aí a gente volta no final para mostrar a próxima fase para vocês, beleza? Então, pessoal, nessa fase aqui, o que a gente vai fazer? Temos uma base aqui que a gente fez a aplicação da papietagem. Então a gente vai tirar um molde da base. Para a gente tirar esse molde da base, a gente vai precisar dos seguintes materiais. Uma tesoura, vamos precisar de estiletes. Aqui eu tenho 3 tipos de lâminas diferentes. A gente vai precisar de fita de embalagem e fita crepe, tá bom? Para a gente fazer a reconstrução do molde. Por último e não menos importante, a gente vai precisar de uma canetinha para marcação. Então eu chego aqui, ó. Então eu chego aqui, traço uma linha imaginária. Essa linha eu estendo ela até o fundo. Então, sobre essa marcação que eu faço ao olho, eu vou proceder com o corte. Então eu chego com minha lâmina, faço uma pressão
bem a fundo e levo até o final da minha marcação. Pego uma tesoura, corto aqui, ó, esse excesso da borda. Chego aqui, e aprofundo com a tesoura e em seguida eu pego uma lâmina, coloco embaixo do plástico aqui, ó, e vou aprofundar e trago a lâmina no sentido contrário, com a lâmina para cima, para a gente certificar esse corte. Uma vez feito esse corte, eu vou pegar uma ferramenta, uma pazinha aqui, ó, de plástico, e vou começar a tirar o molde da nossa peça. Seguro aqui na base e faço um giro puxando o molde para fora da nossa peça. Aqui eu vou introduzir uma outra ferramenta, uma régua, percorro toda a extensão do molde por dentro e a gente tira o molde para fora. Temos a nossa base livre e um molde novo prontinho. Tirar esse excesso aqui de plástico. A gente fecha aqui, ó, essa etapa com a fita transparente, fita de embalagem. Fechando aqui a parte do fundo também para evitar vazamento. E prontinho, molde pronto para receber material. Aqui, ó, nós temos o molde pronto e aqui nós vamos preparar o material. Eu vou aproveitar, trabalhar em cima dessa sobra aqui, que é de um trabalho anterior, mas é só cimento aquilo ali, tá bom? Cimento com pigmento. Aí eu vou misturar aqui. Cimento branco. Vou acrescentando água aos poucos.
Eu cheguei nesse ponto aqui da massa, eu vou desmanchar as bolinhas. Agora, acrescentei mais água para a gente afinar a massa. Cheguei nesse ponto aqui, eu quero colocar um pigmento nessa peça. Vou colocar 3 gotinhas do pigmento marrom. Vou mexer. Chegou nesse ponto, eu vou trazer meu molde para cá, vou segurar ele aqui pelo fundo. Aqui nessa parte eu tenho corte, então eu vou colocar o material aqui dentro e vou girar ele dessa maneira. Para que ele alcance toda a extensão da peça. Uma vez colocado esse material, eu vou marcar aqui que eu coloquei a primeira camada de material. Primeira. E assim, pessoal, a gente vai fazer uma sequência de 8 camadas de material sobre essa peça. Tudo bem? Seguindo a seguinte regra, a gente vai esperar secar esse material por pelo menos 6 horas. Aqui na minha região, onde eu moro, 6 horas é o suficiente para secar esse material por completo. Se você mora numa região mais quente e o material ficar sequinho, em menos tempo, beleza. Só não coloque a próxima camada com o material estando molhado. Tudo bem? Pessoal, após 8 camadas, 9 camadas, a minha peça ficou assim. Essa peça eu já tinha uma pronta, não é a mesma que a gente acabou de trabalhar cimento nela. Essa já tinha ela pronta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa peça e vou submergir ela na água. E deixar essa peça, isso aqui é só para efeito demonstrativo, tá bom, pessoal? Para mostrar a técnica por completo para vocês. Se você for trabalhar em casa, recomendo uma peça maior, uma bacia maior para você estar fazendo esse processo, tá bom? Um baldinho, alguma coisa. Bacana? Então, aí a gente submergiu essa peça na água, a gente vai deixar ela descansar por pelo menos 5 dias de molho na água, para que esse papel saia mais fácil. Beleza? Depois de 5 dias submersa na água, a gente vai tirar as camadas de papel e a gente vai ter uma peça como essa aqui. Essa aqui eu já comecei a fazer acabamento nela. Com que? Com massa acrílica. Esse acabamento também é possível fazer com cimento, tá bom? E esse é o objetivo. A gente tem uma peça aqui, ó, com material super denso, forte, que é o cimento branco não estrutural, e que permite a gente fazer peças em diversos formatos, sem ser aquela coisa, eu vou colocar papel sobre uma bexiga e eu vou ter uma peça em formato de bexiga. Não, aqui a gente consegue fazer em diversos formatos, como vocês podem ver ali. Tá bom? Aí nesse caso, a sua peça estando pronta, aí fica uma tela em branco para você trabalhar a sua inspiração. Se colocar textura, se colocar pedrinha, seja lá o que for, depende da sua inspiração. Tenho certeza que seu trabalho vai ficar fantástico. Pessoal, esse foi o nosso trabalho de hoje. Eu espero
que vocês tenham gostado. Se gostou, claro, deixa aquele like bacana para nós aí, tá bom? Ainda não segue a gente? Te convido, vem, segue a gente que a gente tá sempre com coisas incríveis aqui para você, tá bom? Gratidão pela sua atenção, obrigado sempre aí pela audiência de vocês. Grande abraço e até mais. Tchau!